Pronto. Ok, pessoal, sejam todos então bem-vindos a mais um encontro online para a gente tá fazendo um estudo aí da unidade 2, né? Esse é o período bem longo da história, né? Dessa divisão, né, do estudo, né, sequenciado da história, e nós vamos dar uma ênfase, né, à invasão normanda e, é claro, a alguns aspectos pontuais da Idade Média, né? Que inclui aí, né, a The Black Death, que é a morte da peste, né, negra que assolou a Europa, né, e, claro, a Inglaterra também, né, a Guerra dos 100 Anos, né, e aí também a Guerra das Rosas, né, entre, né, os que eram, né, que pretendiam o trono da Inglaterra. E, é claro, né, a gente vai estar já fazendo uma ponte para a próxima unidade, que é, né, os elementos que deram base para a reforma, né, e, claro, por aí vai. Então é isso, a gente vai estar vendo isso daí, e, claro, vamos fazer uma recapitulação, né, da unidade anterior para você entender, né, um pouquinho, né, como é que se deu, né, a conquista, né, da Inglaterra pelo William o Conquistador, William the Conqueror. É à toa que ele recebeu esse nome, né? O nome de William the Conqueror, o William o Conquistador, tá bom? Então, vamos que vamos. É claro, queria desejar uma véspera, um feliz dia, né, de Halloween aí para quem fez atividades aí com os alunos, né, que gosta de trazer, né, essa temática, né, com certeza os alunos gostaram, né, de estar lembrando desse período. Eu sei que ainda estamos muitos em forma remota, mas vale a pena, né, trazer essa temática, né, para trabalhar com os nossos alunos, tá bom? Beleza? Então, antes de 1066, essa data ela é importante, tá bom? Essa data de 1066, porque é a data da invasão normanda, né, da conquista, né, de William, né, ao trono, né, a reivindicação dele ao trono da Inglaterra. Então, antes de tudo, né, vamos entender um pouquinho, né, o que antecedeu, né, esse evento que marca, né, a história da Inglaterra. Então, bem, com a queda do Império Romano, a gente sabe, né, que isso favoreceu, né, a chegada, né, dos anglo-saxões na Inglaterra, na ilha, né? Fizeram vassalos vândalos, né, vassalos não, vândalos que é, iam em busca de lugares, né, para eles poderem, né, extrair o melhor da terra e ali se instalar também, né? Então os anglo-saxões, eles eram da Dinamarca, Alemanha e Netherlands, e eles eram conhecidos, né, pela forma como eles, né, você que deve ter acompanhado alguns filmes, né, de época que retratam os anglo-saxões, os celtas. Eles eram guerreiros, né, e eles chegaram até a Bretanha, né, para se instalar, né. Então, em pouco tempo, essa terra invadida, né, se tornou a chamada England, né, em terra das, das, das belezas, né, da abundância, né, a terra dos anglos, né, dos anglo-saxões. Então, é isso. Então, eles se tornaram esses que invadem, né, e depois, né, vem né, os romanos, né, e os romanos a gente sabe que os romanos, eles chegam, eles não eram para... Eles tinham a Pax Romana, era a maneira deles se instalar e manter a paz. Então, eles não interferiam muito nos governos locais. Então, por isso que, né, nessa época aí, quando, né, os romanos chegam na Inglaterra, eles não interferem tanto, né, não mexem tanto com a prática, né, deles, desde que eles pagassem tributos a Roma. Mas com a queda, eles vão agora, né, ter o lugar que eles tanto
tanto queriam, né? Então, tá aí agora a terra totalmente, né, deles, né? Os anglo-saxões têm aí algumas características deles, né? Eram altos, né? Típicos, né, de europeus, né? Usavam espadas, né? E aquelas as formas de eles lutarem, né? E basicamente se consistia na pesca, na caça, né, e na produção também de textile, que são peças, né, indumentárias de roupa, né. Então era basicamente o que eram os anglo-saxões. Bem, é, então a gente sabe que antes dos anglo-saxões chegarem havia quem? Os celtas, né, esses que são os chamados primeiros habitantes aí da Terra, né. Então, por mais de 150 anos, eles lutaram, né, para se manter, né, manter a sua separação dos anglo-saxões, ao ponto que eles ficaram mais nessa parte sul e os bretões nessas partes altas, que é o norte da ilha, né? Então, por volta de 600 anos, eles tinham sido, né, lançados aí para essas regiões do país de Gales e alguns até se tornaram escravos, e aí essa convivência não foi muito boa. O certo é que, por volta, né, de 600 anos após, né, essa onda de invasão, dessa permanência deles lá na terra, os anglo-saxões se dividem em 7 grandes, a gente chama de reinos, né? Se a gente considerar, né, essa ideia de reino, tá aí, né? Então, o reino de Northumbria, Mercia, você deve ter visto no mapa que a gente trabalhou. Mercia, Essex, East Anglia, Wessex, Kent e Sussex, né? Sendo que o Essex é um dos reinos mais importantes, né, que se destacam aí. Então, para a invasão, né, de 1066, o que é que a gente tinha aí na Inglaterra, né? Inglaterra anglo-saxônica, por volta de 2 milhões de habitantes, né? Vida dura, por isso a expectativa de vida era curta, né? As pessoas aravam a terra. Então, tinha já uma aristocracia aí formada, né, por eles, né? E era formada aí pelos que ficavam no topo, eram os que iam ser chamados de duques, né? E os peasants, que eram os que lavravam a terra, né? E um grupo ainda de escravos, né? Como a gente sabe, a religião ela se tornou um aspecto importante e era valorizado na sociedade, né, anglo-saxônica. Era uma mistura aí, né, da velha religião, né, dos celtas, diga-se, muita coisa ainda, né, desses traços pagãos, né, e mistura do cristianismo aí dos celtas. Inclusive a, a tradição de Halloween, ela tem muito a ver com essa tradição dos antigos habitantes celtas, né? Que se mistura aí com os elementos cristãos e o cristianismo, uma maneira né, de também, não diria, mas associou, absorveu muita coisa desses elementos, né, da antiga religião do celta, né? E nessa história da constituição dos reinos, né, anglo-saxônicos, tem um que se destaca, né? Muitos reis aí, mas esse daí ele é importante, porque ele está ali nessa linha do tempo aí, ele é o que vai ser a razão para que, né, o William o Conquistador reivindique o trono, tá bom? Então, Eduardo the Confessor, era chamado porque ele era muito religioso, tá certo? Então ele governou aí por um bom tempo, até 1042, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre... Aqui tem algumas imagens aí para você ver, tá bom? E o mapa para você já começar a perceber onde é que era a Normandia, né? Normandia, e aqui a ilha, né? A Inglaterra. Então, bem,
Eu não sei se você lembra, a gente falou um pouquinho também de Alfredo o Grande, né? Então, antes de Eduardo Confessor, né, o Eduardo Alfredo o Grande, ele foi o que conseguiu, né, manter uma certa paz com os vikings, né? Lembrando que o William Conquistador, eles são vikings também, viu? Então ele conseguiu aquela criação do Danelaw, onde havia uma convivência harmoniosa, entre aspas, entre os anglo-saxões e os vikings, né? Foi proposto por Alfred. Então ele conseguiu unir, né, o país, né, sob esse regime de leis, né, que dava certa convivência aí. Então, então a partir desse momento aqui, nós vamos ter, né, o Alfred, o Eduardo o Confessor, né, que logo segue-se, depois de Alfred o Grande, ele assume, só que quando ele morre, ele não tem herdeiro, né, então vai aí deixar o trono, né, pelo menos, dois grandes líderes vão reivindicar esse trono, né? No caso, é o Haroldo, né? E o William lá da Normandia, né? Por as razões que ele acredita que tinha para reivindicar o trono, né? Mas está aí, ó. Então ele governou, né, na parte de 1042, tendo sido, né, o seu meio-irmão, o Rad Canute. O seu reino foi estável, né, algumas características aqui, né, e ele também, né, começou, né, a oferecer a ameaça para a Normandia e a Dinamarca, né. Depois você vai ver que antes da invasão lá por William, outro que reivindicava o trono também invadiu semanas antes a Inglaterra para tentar obter o trono, já que ele também dizia que o trono era por direito dele, né? Ou Harolda Andrade, né? Andrada, né? Então, os aristocratas, né? Eles começaram, né? A, a reivindicar, né? A pensar que o mais importante era a relação que se tinha com o rei, com a lealdade com o rei. Então, você tinha base para reivindicar o trono. Mas aqui tem uma foto dele aqui, tá certo. Aliás, duas ou mais assim, clara para quem sobre Eduardo confessou. Isso é porque ele confessou porque ele era religioso, muito religioso, ligado à igreja e a ideia da confissão era algo que ele praticava, né? Então tá aí. É, então você vai conhecer aqui, né, o Eduardo Confessor e a família do Godwin, que é a família que primeiro reivindica o trono, né? Então ele não era um guerreiro, né, um rei guerreiro, e por isso ele dependia muito dos seus aliados, né? Porque era esse que lhe dava o poder militar, especialmente essa família aí, esse Godwin, né? Então, enquanto ele vivia, né, ele trouxe muito dos seus amigos normandos para a Inglaterra como conselheiros, né? E em uma dessas conversas, William, o Conquistador, diz que ele prometeu o trono a William, porque ele tinha um parentesco aí, né, bem distante, mas tinha. E ele, na sua reivindicação, ele diz que em uma dessas visitas, o Eduardo confessou, ele prometeu o trono. E na tradição dos vikings, a fala de um rei tinha muito poder. Então, por um lado, né, o conde essa família, né, vai reivindicar porque tinha parentesco, né, com Eduardo, distante, e o William vai reivindicar porque ele diz que ele tinha prometido em uma dessas vindas dele, né, para a Inglaterra, né. Então,
Olha aí o que acontece, né? Com essa vinda, ele trazendo esses amigos normandos vikings, isso fez também com que muitas famílias da aristocracia anglo-saxônica, né, entrassem em desacordo com essa família Galduin. Aí tem alguns aspectos aí, né, que ele era respeitado, criador de leis, né, respeitador, muito religioso, casou com Edith de Wessex, né, uma dos reinos poderosos, né, como eu falei, uma dos... E tá aí. Agora o homem morre e fica aí, ele não tem filhos, né, e como resultado, quem vai ser o próximo rei da Inglaterra? Né? Então, sobre a morte dele, né, homens poderosos, né, reivindicaram, né, o trono, né, e aí a gente vai conhecer apenas dois, porque essas duas invasões aconteceram no mesmo período, né? Então, para você ter uma noção aí do que realmente aconteceu nesse momento, né? Que tem um pontozinho, né? Porque que ela era importante, essa família, como eu já falei, né? A família Godwin era uma família poderosa, né? De Wessex, você vê aí, eles tinham disputas, né, e que recusaram, por exemplo, em um momento a seguir as ordens do rei, o que fez com que alguém da família fosse exilado. Gaduinho foi exilado pelo rei. Agora, como o rei não tinha exército, né, isso depois vai continuar na tradição, né, que o exército do rei era fornecido pelas famílias da aristocracia, né? Então ele não tinha como vencer, né? Então ele resolveu retornar a família para o poder, né? Então isso fez a família ficar mais forte ainda. Godwin se tornou mais forte, né? Então essa reintegração dele, né, às suas terras, né, e ao poder fez com que ele ficasse sem muito, né, sem muito poder mesmo, né? A questão política aí. Aí então, quando ele morreu, o Galduin dessa família, né, o seu filho Harold Gado Wilson, que é o Harold que vai ser o protagonista aqui, se torna o Conde de Wessex, né? Então, tá aí essa família aí, ela realmente tinha um poder aí, né, de influência. Então, é essa família aí que vai reivindicar o controle da Inglaterra na morte do Eduardo o Confessor, tá bom? Harold aí sendo a crise, né? Então, tá aí. Não existiam as regras sobre quem sucederia o trono. Então, como ele era um governante fraco, né? Aumentou aí a influência dos normandos, diga-se, os vikings, né? Na corte e foi permitido, né? E aí isso diminuiu, né, o poder da família, do Godwin, no caso. Então, Harold não perdeu tempo. Isso agora é o momento de eu assumir o trono, né? Já que essa é o momento para eu não, tipo assim, afastar essa influência normanda, né? E aí foi o que ele fez. Um dia logo depois da morte, o conselho, né, os Witan já estavam consagrando ele, ou já colocando ele como rei, né? Daí, olha aí, desses dois grandes líderes aí do que a gente está falando, é o Harold, né, da família Godwin, que é o Harold Gado Wilson, e o William I, William the First. Então, William Normand e Harold Gado Wilson of England assert their claims. Então, tá aí os dois que vão, né, disputar. Esse daqui já como rei, e ele agora vai dizer que não. Olha aí para você ver quem poderia estar vencendo essa. Só para você tirar suas conclusões aí, viu? Quem poderia estar vencendo
essa batalha, né? Essa guerra que vai instalar. Então, como era o exército, né? De Harold e de William, tá bom? Ele tinha algumas características em particular aí, tá certo? Então, nós temos aí 6.000 Ferd, né, que eram os homens da guerra, né, do exército. O que mais aí? Eles tinham arqueiros, né, porém, no cavalry. Eles não tinham cavalo, eles não faziam uso de cavalos, né, então agora, o William tinha aí 700 navios, 7.500 homens, a infantaria aí, ó, contra 6.000. Então você já tira suas conclusões aí, viu? 1.000 arqueiros, aqui só alguns arqueiros, né? E eu acho que era o alcance que eles tinham. Eles eram bem treinados, né? Espada também. Então tá aí para você ter uma ideia, né? E aí nós temos a famosa, vai se dar aí, né? O William avança. É claro, ele avança. Você viu aí no mapa anterior a posição de Normandia, né? Então ele vai entrar aqui pela parte do sul da Inglaterra. Olha aqui, né? Só que uma semana antes, né? Já o Harold Adrada, ele era um que tinha interesse de invadir a Inglaterra e reivindicava também o trono. Era o terceiro aí nessa história, viu? Ele já tinha invadido aqui pelo norte, né? E estava o exército de Harold Gado Wilson, já estava também sabendo que o William estava chegando aqui pelo sul. Então ele já tinha vencido aqui o Harold Adrada, vencido com seus homens, né? Porém, os homens de Harold Gado Wilson estavam fracos aqui para poder, mas foram até essa parte aqui na cidade de Hastings, né, que é a cidade onde teve, né, a batalha, né? Hastings era a cidadezinha aí, né, do sul onde teve a batalha. Então isso aconteceu, né, em 14 de outubro, né, quando ele venceu essa batalha. Ela se deu, né, em um período, né, pelo que se eu não me falei aqui a memória, ela começou às 9 da manhã e foi, né, durante um dia, né, e daí e aí fala, tem essas informações como eu já falei, né, o exército já de Harold já tinha lutado, né, com outro exército, né, lá da Dinamarca, 2 semanas antes, que já tinha que o enfraqueciam, né, e aí a informação, né, que ele era composto de infantaria, era em pequeno número, menor, né, e o exército de William era mais com arqueiros, né, e tinha uma cavalaria aí poderosa, né. Você vê essa imagem aqui, né, da vitória da batalha quando o Harold é morto, né, e aí você vê, acredito que, pronto, então, e aí o William, é claro, né, ele se vence, ele vence a batalha, né, então se tornando aí o William I, né, o rei da Inglaterra, né, e é claro, né, essa, essa, essa batalha aí de Hastings, ela vai apenas ser o pontapé inicial, né, para ele conseguir o controle do restante da Inglaterra, porque ele, no princípio, ele conquistou apenas uma parte da Inglaterra, né? Então, os anglo-saxões, né, e esse pessoal da parte do norte, eles não se renderam facilmente, não. Então, mas o William, ele já tinha uma estratégia para conseguir, a partir de Hastings, né, toda
a Inglaterra, né? Então ele vai ter uma estratégia que eu vou mostrar aqui logo, aqui em seguida para você, né? Para você ver como foi que ele fez para ele poder ser considerado, né? E ter todo o controle, né? E ser de fato o rei, né? E nunca mais isso ter outra história para ser contada, né? Ele era de fato o rei, né? Coroado aonde? Na abadia de Westminster, tá bom? Essa e que tem a tradição até hoje, tá bom? Da coroação dos reis. Essa foi a abadia onde ele foi coroado rei da Inglaterra. Quando? Em 25 de dezembro, né, de 1066. Né? Veja que a batalha aconteceu em outubro, então tem aí um período ainda de ajustes, né, até para ele ser coroado rei. Então vamos ver aí alguns pontos, né, como o William fez, né, para ele obter todo o controle da Inglaterra, tá certo? Então, olha aí, em 14 de outubro, né, a Battle of Hastings, tá? Então ele vai, né, ele consegue, né, ter a vitória, né, e found an altar later in Abbey at the place known afterward as Battle. Então, aí ele marca também o seu território lá, né, fundando um altar. Essa questão religiosa sempre em outubro ainda, né, no período de outubro, ele ainda faz isso daí, ele assume o controle, né, do The Treasure, que é a parte, né, do tesouro, né, então ele, ao derrotar, né, o Harold na Batalha de Hastings, a sua primeira prioridade foi ter um controle, né, do tesouro inglês, né, onde se recolhiam, né, as, os dinheiros e tudo. Então ele é claro, posteriormente ele tem uma ideia maior para ter controle sobre, né, o treasure, né, que é a questão do The Doomsday Book, que é o livro do juízo final. Posteriormente ele vai inaugurar para ter esse controle, né? Então em novembro, final de outubro, novembro, ele assume Londres, né, devastando, né, toda a cidade, né, com o rendimento, né, dessa cidade. Aí, em dezembro, ele é coroado e depois daí você vai ver, né, toda a terra sendo instalada aí o sistema feudal de William, né, que é o feudalismo, né, em inglês, é um pouquinho diferente do europeu, né? E aí diz assim, one quarter was treated by William's personal property and the rest was leased out under street conditions. Olha aí, pessoal. Um quarto da terra, né, era propriedade exclusiva do rei. Ou seja, em outras palavras, o restante dessa terra, ele era dado para que fosse cuidada, né, e devolvido uma parte, né, em tributos ao rei. Em outras palavras, all land belonged to the crown. Toda terra pertencia ao rei. Tá bom? Então, esse era o sistema feudal. Então, tudo era dele, né, e para ele. Então, tá aí. Então ele faz, e um ano depois ele vai fazer essa distribuição, né, entre os barões, e é claro, ele vai trazer para a Inglaterra os normandos, né, isso causou né, algumas rebeliões até pelos, né, os duques da anglo-saxões, né, porque era uma afronta para eles, né, mas ele trouxe esses daí, e com a vinda dos barões normandos, ele trazia também a língua, né, os costumes, né, ou seja, ele inaugurou na Inglaterra um apartheid linguístico, se podemos assim falar, porque lá na parte, né, da nobreza era falado, né, o francês, né, a língua, e
e o latim. E entre os peasants, né, era falado ali, era falado a língua, né, dos anglo-saxões, que já era também uma mistura aí, também dos dialetos dos celtas. Então, para você ver aí, né, deixa eu ver o que mais tem aqui interessante aqui sobre essa questão. Ele foi cuidadoso, né, em garantir que nenhum homem fosse dado maior área que da sua região, ou seja, que cada um tivesse partes, né, iguais, né? Então, todo o país foi assim dividido, né? E pelo governo dele, feito com que se garantisse que qualquer sinal de rebelião contra o governo dele ele fosse notificado. Era igual ter os ouvidos e os olhos do rei estavam em algum lugar. Por isso os normandos ali no meio era uma forma do rei também estar sabendo, né, do que estava acontecendo, tá bom? O taxation, né, que aconteceu aí, os dízimos, né, foram introduzidos, né, e até hoje eu acho interessante, né, que quem é parte hoje da religião anglicana, que é a religião oficial da Inglaterra, o dízimo é descontado no contra-cheque. Ninguém paga dízimo, tipo assim, voluntariamente, não. Olha aí, já the titles were introduced, já foram introduzidos aí, né, era uma forma de taxação, né? Nesse sistema, né, a população tinha que pagar um décimo, né, ou um 10%, né, dos seus lucros, né, daqueles que eles tinham, né, conseguido, né, aos pés da igreja, né, a Keep of the Church. Então, o rei aí era inteligente, tá bom? Although William was very religious, he refused to allow church authorities to be greater than his own. Então, embora ele fosse bem religioso, ele não permitia que a igreja tivesse maior autoridade que a própria dele, né? E essa essa questão, né, a partir daí da religião, né, e da igreja, né, os assuntos da igreja, os assuntos do rei, eles aos poucos se vai ter um progresso aí até chegar posteriormente, né, na reforma, né, na cisão, né, tá bom? Olha aí. Então, o que vocês acham dessa estratégia aí dele aí, né? É algo assim, eu penso, né, que a gente poderia, né, como ele realmente pensou, né, isso daí. Né? Agora, olha aqui, pessoal, não foi fácil para o rei, tá certo, William, manter, porque, como eu falei, rebeliões ocorreram. Olha o tanto de rebelião. Eu quero depois estar passando esse material, porque isso aqui é um aprofundamento, ele não está. A gente está vendo agora de forma bem detalhada alguns aspectos históricos aí desse período. Você vai estar vendo isso talvez de primeira, porque o material ele não aparece com essa profundidade. Mas está aí. Olha aí as rebeliões que houveram em Mercia, lá em York, né? Essa parte, principalmente do norte, olha aí no mapa, dá de você ver aí no mapa, tá bom? Essa parte do norte era a parte onde havia as rebeliões, eles não queriam, né, você vê nesses filmes históricos, né, a luta dos escoceses, do pessoal de países de Gales de manter a sua independência da Inglaterra, né, do rei da Inglaterra. Então tá aí, ó. O norte da Inglaterra foi a área mais que teve rebelião, tá certo? Para se manter semi-independente do restante do país. Mas teve outros números de pessoas que também, né, não eram simpatizantes, né, com esse novo governo. Né? Eles eram dos dinamarqueses, né, uma outra linha de vikings. Né? E
Então, o William tentou, né, fazer aliança com alguns, eu acho que bem parecido, eu acho que essa questão das alianças, elas já mostram, né, que elas surtem efeitos, né? Se você quer governar e não tem uma base, você não governa, não. É a luta do atual governo. Ou ele se alia, ou então não governa. Então, tá aí, né? Então, ele fez aí para ele poder, né, governar, senão não governava. Então, tá aí. Essas revoltas aí duraram uma década aí, praticamente uma década aí de revoltas, né, contra o William the Conqueror, o William Conquistador. Quais são? William the Conqueror is known for three accomplishments. Olha as três grandes realizações aí de William, né? Primeiro, que ele criou um instrumento muito importante para ele ter o controle de terras, das terras que eram dele, né? Então, ele chamado Domesday Book, né? Foi um inventário. Lá eles tinham detalhadamente tudo que havia na Inglaterra. Qualquer peça de terra, de itens, era detalhado nesse livro. Por isso que ele foi chamado de o livro do juízo final. Só Deus mesmo, né, que tem essa descrição no Apocalipse, né, de você ter toda a sua vida descortinada, estava aí na ideia do livro, né, por isso ser chamado de Domesday Book, né. Olha, outro aspecto que é político-cultural foi bring the French language to England. E nunca mais a língua, isso é algo muito importante para nós, tá bom? Porque a gente que estuda, né, essa mudança linguística, né, ela começa aí, quando o francês se instala na Inglaterra e tem esse mix de língua, de idiomas, né? Somente o Canadá para ter, ainda permanecer esse bilinguismo hoje que a gente vê, mas o certo é que nesse início bilíngue, ele vai depois se tornar uma língua única, né? Mas com a influência, é claro, e a inclusão de muito vocabulário francês, da língua francesa. Então, ele criou uma sociedade bilíngue, né? A classe alta falando francês e a classe, né, inferior, né, os peasants falando o inglês. E posteriormente, né, tem uma terceira língua aí, que não tem aqui, mas é a língua da igreja, né, o latim. A gente não pode descartar ela aqui, porque esse terceiro idioma, ele foi também importante para dar forma ao que é a língua inglesa hoje, tá bom? Então nós temos aí o Latin, né, que é a língua latina. Isso tudo quando o William assume, né, o trono da Inglaterra. Então, essa marca ela é muito singular, tá bom? Social System known as feudalism. Então, a gente vai também detalhar agora sobre o feudalismo, né, que é o sistema social, né, trazido pelo William the Conqueror. Mas antes da gente ver o feudalismo, eu quero mostrar para você, né? Olha algo bem interessante aí, pessoal, que é os Norman Castles, os castelos, né? Normandos, né? Então, eles, né, criaram um sistema de castelo que não era esses castelos totalmente aqueles castelos de super torres de pedra e não, ele era feito nesses formatos de areia, né? Eles eram chamados de Moat and Valley Castles, porque ele era fácil de fazer, né? Em poucos dias eles conseguiam, né? Na área com terra e madeira, eles construírem esses castelos, né? E o que tem de legal nesses castelos aí, porque ele era estratégico para eles visualizar, igual, lembra dos anglo-saxões, que as construções deles eram feitas nas partes altas para eles verem de longe os inimigos. Muito parecido.
né? Tinha muito parecido. Olha como é que era aqui, tá bom? Isso aqui para você ver. Tá aqui o castelo, ele ficava também numa parte alta aí, tá certo? Então aqui tinha essa parte de terra, né? Que era feito também para ser uma forma de defesa, né? Mantinha o lugar seguro, né? Aqui, que era o castelo, e o moat era esse rio, fabricação humana, que circulava o castelo. Em algumas, se você já assistiu alguns filmes, você vê que a ponte baixava, né? Aí você vê aquela parte lá onde tinha, né, a água, que era exatamente uma forma também de proteger, né, os muros do castelo, tá bom? Aí você vê, né, aqui mais embaixo era os peasants, as pessoas que trabalhavam para manter, né, as regalias, né, o cotidiano dos habitantes do castelo. Ó, aqui um detalhe bem aqui no canto para você ver bem aqui como era a ponte, né? Isso, Drawbridge. Aqui o moat é o riozinho, a água que quando subia aqui ficava, ninguém poderia atravessar, né? Então essa imagem aí ela reflete um pouquinho, né, os castelos, né, dos normandos. Que legal, né, pessoal? É bacana. Quando você tem essa imagem, tá, de você e agora entender o significado, né? Eu trouxe algumas imagens para a gente entender melhor, para não ficar só naqueles textos que a gente lê. E o que é isso mesmo? Tá aí, viu? Bem, tá aqui. Feudalism é o modelo do feudal, que também, diga-se de passagem, ele inspirou o modelo de cavalaria, né, do cavaleiro, né, da medieval, né, que ele esse conceito, né, religioso, de hierarquia religiosa, ele tem esse formato aí do feudalismo, né, onde no topo você tinha um rei, né, e aí os nobres, né, que juravam, e os cavaleiros que juravam lealdade ao rei, inclusive os peasants. Os peasants que tinham os serfs, que eram escravos mesmo, aqui é os serfs aqui, tinham dois grupos, né, nos peasants. Tinham os serfs, que eram os totalmente escravos, que não tinham terra nenhuma, e tinha um outro grupo que era livre, chamado considerados livres, né, não eram escravos, mas estava nessa categoria. Mas eles juravam lealdade, né, ao rei, né? Então tá aqui, aí você vê essa coluna aqui, tem um outro aqui para você ver melhor. Olha aí, pessoal. Então nós temos aí o rei, tá certo? Que ele dava terra, né, para essas, né, classes aqui, nobres, né, os cavaleiros, e em troca, né, eles ofereciam proteção ao rei. É claro, o rei, né, exigia, né, que eles, né, mantesse o exército dele, né, que é o exército formado, e esse exército era exclusivo do rei, né? Nenhum nobre, nenhum barão poderia ter o seu próprio exército, inclusive aqueles que faziam isso, eles eram massacrados pelo rei, porque somente o rei poderia ter o exército, porque o exército era uma forma de garantir a proteção ao país, né? Então a lealdade deles consistia em oferecer, né, só soldados, né, ou pessoas para compor o exército do rei, né? Então aí você vê aí os peasants, né, que trabalhavam para manter, né, todo, em troca eles só tinham comida e abrigo, né? Eles trabalhavam para manter o topo da pirâmide lá, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa. Bem, acima do rei só tinha Deus, tá bom? Olha aqui uma outra forma de você entender essa questão do feudalismo também. Tem uma hierarquia também aí, tá certo? Então, acima do rei estava
Deus, né? Então, ele se curvava diante de Deus. Aí tem a outra parte. Mas vamos lá. O feudalismo, né? Então, ele tem essa concepção, né, de hierarquia do maior para o menor, né? E, uma desse conceito de hierarquia vai gerar aí o chamado o knighthood, né? Que é esse o conceito, né, dos cavaleiros, né, que eles desenvolvem e eles são, né, você vê isso no Rei Arthur, né, e os Cavaleiros da Távola Redonda, e eles desenvolvem aí, né, um, um chamado que a gente chama código de honra, né, um código de honra, em que eles protegem um rei, né, e saem em luta, né, e também eles buscam por justiça, né? Então, na forma aí, ele estava aí, né? O, um minutinho bem aqui. O padrinho está em aula. Então, é isso, né? Então, o knighthood, ele é inspirado nesse sistema hierárquico, né, do feudalismo, né? Ele era firmemente baseado, o knighthood, na lealdade, né? E isso é visto basicamente nos Cavaleiros da Távola Redonda, no Sogaiwan e o Cavaleiro Verde, né? Que eles têm um princípio, né, de conduta que eles seguem, né? Então, a ideia de aceitar um desafio, né? E esse desafio chegar à morte era algo que estava no código deles, né? Você vê aí, né, no Cavaleiro, né, Verde, né, que ele coloca um desafio, né? Ele chega o Cavaleiro Verde, ele chega na onde está o Rei Arthur e ele lança o desafio, né? E, e aquela pessoa que aceitava o desafio, se ele não cumprisse, por exemplo, em 3 dias, né, aquilo que ele tinha colocado, o desafio, ele ia receber, né, ia ser morto, né? Então, é por aí. Então, olha o que eu estava falando aqui, é o Code of Chivalry, chamado, né? Então, algumas era o código da cavalaria, né? E outra coisa, o Courtly Love também era algo, né, que era característico do knighthood, né? E dos cavaleiros, né? Eles faziam em homenagem às donzelas, né? Eles vestiam até a cor, né? As decorações, né? Para eles irem às guerras em homenagem. Por isso era aquela ideia das donzelas em perigo que vêm são salvas pelo cavaleiro, é típico aí, né, do Courtly Love ou o Code of Chivalry aí, tá bom? Tá aí o knighthood sendo uma característica, né, da hierarquia do feudalismo, tá bom? Essa representação da cavalaria, né, baseada no feudalismo, ela vai, nesse princípio hierárquico do feudalismo, vai aparecer, né, como mais alguns aspectos, né, a lealdade ao senhor, né, loyal to the Lord, tinha um juramento, né, que ele mantinha respeito diretamente ao Lorde, né, e o Lorde ao Lord Superior, né, que aí até chegar ao rei. O Courtly Love, né, e aí tem as características, aquilo que eu falei, né, e fazia dele um grande, né, cavaleiro, né. Bem, antes da gente avançar ainda sobre, né, então o feudalismo ele foi, né, desenhando, né, esse governo, essa forma de governar, né,
E a gente vai conhecer, né, algumas características aí antes dos normandos, do William Conquistador, e esse governo, né, típico, né, do feudalismo de William, nessa nova forma dele de governar, né? Então, antes da conquista, né, England's national government was quite effective. Né? Então, havia aí, né, antes da conquista, os pequenos reinos, né, diga-se, os reinos consolidados, os 7 reinos, Northumbria, Wessex, né, eram reinos, né, da nobreza, né, e eles, né, eram governados aí pelo rei, que tinham um conselho, né, que ele garantia também a sua lealdade, né, então, ao rei. Então, era o modelo de rei. E esses reis, eles só se uniam, né, nesse formato. Antes era quando tinham um inimigo comum, mas eles tinham independência entre si, tá bom? Então, pequenos reinos, né? E os reis normandos continuavam a ouvir os seus conselhos através desse grande Great Council. Agora, então, o poder aí era difuso, era diluído, tá bom? Não havia um único rei. Só o Alfred the Great que foi capaz de ter o título, por ele, né, ser capaz de unir, né, e trazer paz através da construção de um código de lei para diminuir, né, esses conflitos que haviam entre eles, né, e os dinamarqueses, né, os vikings. Aí, no novo formato, o rei tem todo o poder, né, e ele é aquele que faz as leis, né, para todo o reino. Então ele tinha todo o poder, porque a terra toda era dele, né? E também ele, somente ele, he alone, olha o que tem, he alone could raise tax on a national level. Somente ele, eu que mando. Ele que podia alterar, né, ou levantar impostos, né, no nível nacional. Isso vai ser característico né, dos grandes, como é que a gente diz, né, dos, das, meu Deus, eu estou querendo achar aqui a palavra, pessoal, das nações que vão se constituir, né, com exceção, é claro que posteriormente vai ter um recuo desse poder lá, quando a Magna Carta é assinada, mas antes disso, quem tinha todo o poder era o rei, ele era que decidia o que fazer. Essa questão de escuta do conselho era mais de protocolo também, muitas vezes, tá certo? Então, certain more serious legal cases, royal pleas, were only heard by the king or the king's court. Ia para a corte do rei somente alguns casos notórios, né? Mas os outros eram feitos pelos os juízes de paz, né? Ele constituiu, pessoal, os juízes de paz, tá certo? Também, que eram os que resolviam esses conflitos que haviam nas localidades, né? Nas cidades. Então ele fez também, isso vem daí. Por isso que diz aqui, né, que somente os casos maiores é que iam para a corte, tá bom? Então olha aí o desenho, né? Isso daí nós já falamos, não vamos o Doomsday Book, mas está aí o inventário, as pessoas chegavam, olha essa pessoa aqui, ela tinha que detalhar tudo, tá bom? E aqui é uma fotozinha do Doomsday. How and why William surveyed the country to keep the money flowing in. Foi como ele fez, eu não sei, pessoal, mas vocês devem ter visto alguns filmes épicos que mostram os cavaleiros, né, do rei chegando e toda aquela comunidade fica afrontada e eles têm que dar o imposto do rei, eles não tinham a opção de não dar o imposto.
Eles tinham que... E se eles não fizessem isso, eles faziam a maior baderna, matavam, né, ameaçavam, eles tinham que fazer o levantamento do imposto. Ninguém enganava o rei, tá bom? Domesday Book, ninguém esquece. Bem, esse quadro aqui também eu acho interessante porque ele mostra o que mudou, né, em termos de governo anglo-saxônico, né, em termos de os normandos, né? Então nós temos aí algumas características. Claro, não vai detalhar tudo aqui, mas eu vou só aqui mostrar um pouquinho, né, de uma forma bem... Então, por exemplo, né, a terra, né, no formato, né, feudal normando, toda a terra pertencia, ao rei, né, a partir do momento que ele foi coroado. E ele dava essa terra, né, para aquelas pessoas que o serviam, né, bem. Né? Então, é muito importante que a concessão dessa terra era somente para aqueles que o serviam bem. Eles se mostravam leais, davam, né, os impostos. Não, né? Então, é isso. E a gente sabe, né, que no anglo-saxônico, as terras elas pertenciam aos reis que tinham esse governo, né? Os sete reinos da Inglaterra é uma demonstração, né, dessa realidade, né? Existiam os reis e cada rei tinha a sua quantidade de terra e o poder dele também tinha nessa quantidade. Se ele tinha uma maior quantidade, com certeza ele tinha um grupo maior de soldados leais, se assim a gente pode dizer, para lutar contra ele, se juntar a ele para ele adquirir mais terras, tá bom? O rei governava o país, né? Olha aqui no anglo-saxônico, ele controlava a produção do dinheiro, garantia a terra, habilidade de levantar o exército e decidir sobre as taxas, né? O rei governava o país e ele enforced the law much more strictly. Então, isso é uma característica, né? Ele aplicava a lei mais estritamente, né? The royal seal had an image of William of it, and so did the king's writs, official documents and proclamations. Então, olha o que tinha. Então, a lei era aplicada, né? E ele fala aqui que tinha o selo dele, né? A imagem dele, né? Do rei e nos escritos oficiais, fazendo as proclamações que ele tinha. E os juramentos, né, também, né, que era a garantia dele ter, né, essa lealdade. As pessoas tinham que jurar, e juramento é juramento. Você imagina que tinha aí um poder muito grande da igreja ensinando o que era juramento. Se você jura, você não pode quebrar o juramento, né? Ah, aqui nós temos aqui a terra normanda, a partir da invasão normanda, era dividida em pequenas áreas, né, para significar que nenhuma pessoa ou família tinha todo o poder. Né? Isso daqui não era muito claro na sociedade anglo-saxônica. Os burghs eles eram construídos, né, para manter a proteção das cidades, mas não tinha essa, esse significado, né, de propriedade exclusiva para delimitar o espaço, né? Mas a maior parte da sociedade era feita de peasant farmers, muito parecidos, né? Mas aqui nós temos, além desse grupo de peasants, lá no topo, no centro, tinha um castelo, né? Que mostrava, né, o controle, a ideia de cada localidade ter os que cultivavam a terra e no centro um castelo ali era também uma representação, né, do poder do rei, né? Esses pequenos castelos que foram construídos, né,
em torno da Inglaterra também era para representar o poder do rei, né? Esses castelos aí eram, né, eram propriedades também dos lords, né? E eles, e quando o rei estava em passagem, ele era recebido, né? E era acolhido, né? As câmaras do rei todo. Então, e aí, a sociedade era dividida, né, pelo sistema da hierarquia, né, do feudal system, e eu pela landholding, a guarda da terra, né, e as leis eram trazidas, né, como característica já falado, novas leis eram trazidas pela Curia Regia ou a corte do rei, tá bom? Ah, bem, e agora nós vamos para alguns aspectos da Idade Média, Alta Idade Média, que é esse período aqui que vai da invasão normanda até 1300, e depois tem um outro período que é o Late Middle Age, que é o finalzinho da Idade Média, tá bom? Lembrando que nós vamos estar aqui vendo alguns pontos, né, característicos dessa, e alguns a gente vai detalhar, outros não, tá bom? Então, the High Middle Age Characteristics, tá bom? Então, de uma maneira geral, na Idade Média, a partir da invasão normanda, né, quando ela acontece a invasão na Inglaterra, né, a Europa ela era praticamente toda cristã, né? Então você vê isso, né, nas práticas, né, dos nobres, das aristocracias, do rei, né? Então, isso mostrando que a igreja era muito poderosa, era uma instituição muito poderosa, assim como também o Império Romano, né? Mas que veio a colapso. Então, depois você vai ver também que a própria igreja, por ela crescer tanto, ela vai perder o controle desse crescimento. Eu acho que o crescimento anormal, né, de instituições, elas tendem a acontecer isso, né? Quando não é feito. Então, aconteceu também, assim como o Império Romano, vai acontecer com a igreja, né? Então, nesse período aí, né, o Stabile brought about the peace of God and the truth of God. Só para você ter um exemplo aí, o Papa Urbano II, ele, época das cruzadas, ele convoca, né, para que as pessoas saiam e lutem pela Terra Santa, né? A Terra Santa era o alvo, o objetivo, né? A Era das Cruzadas, elas vai mostrar essa luta pela Terra Santa, né? Também é o período que você vai ver na Europa as catedrais as góticas chamadas, tá bom? E os castelos dominam também, né, a terra. O feudalismo é o sistema que é comum na Europa, né? E é claro que isso daí se mostra muito forte, principalmente no grupo que mantém, né, a pirâmide da hierarquia, né, que são, e eles precisam de proteção desses, então eles vão trabalhar para manter, né, outra coisa interessante nesse período, né, os reis são poderosos, né, desde que eles tenham o apoio dos cavaleiros, dos lords. Então, você vai ver aí, né, nessa relação que se estabelece entre os reis e os lords, os cavaleiros, né? Esse poder dele tem relação com essas famílias, né? Tem um aspecto interessante nessa história, é que quando, isso no período posterior, já você vê a data aí, né, que
o King John, o rei João da Inglaterra, né, depois que ele perde boa parte das terras da Inglaterra para os nobres da França, né, da Normandia mesmo, e aí os nobres lá da Inglaterra ficam muito insatisfeitos com o rei John, né? E aí o que acontece, né? Eles forçam, limitam o poder desse rei. Olha aí, um exemplo aí do poder do rei desde que ele tivesse o suporte, né, desses lords. Então, como esses nobres tinham muitas terras, né, lá na, na França, então eles perderam essas terras, então eles ficaram muito insatisfeitos. Então eles pedem para ele assinar a Great Charter, que é a Carta Magna, a Magna Carta, né, que limita o poder do rei. Então tá aí, né? Aí já um exemplo que os reis não eram mais esses todo-poderosos. Olha aí a ideia também, até chegando aos reis, né? Agora, essa parte aqui, pessoal, é fantástica. The Late Middle Age. Aí já no finalzinho, 1400, 1450, aí. Nós vamos ter algumas características, mas eu quero que você explore bem essas duas imagens aqui. A primeira não é uma imagem muito legal, pessoal, porque foi o período em que muitas pessoas elas foram queimadas nas estacas, foram mortas, né, pela igreja. A igreja, lembra, toda poderosa, ela não aceitava quem discordasse dos ensinos, da forma como ela se comportava, né, como uma instituição. Então, houve muitas pessoas insatisfeitas e que começaram a denunciar os males que a igreja estava fazendo contra as pessoas, né? Ela não era a instituição que protegia os grupos que mais precisavam dela. Então, eles são mortos. Olha aqui uma foto aqui. E aqui é já um formato das cidades já se tornando, né? Já cidades, né? Nesse formato mais a urbanização, né? Já começando. Então nós vamos aqui, né? Olha, esse período aqui é o chamado período de grande crise. É chamado de societal upheaval. É um grande desconforto na sociedade, né? Então nós vamos, essas imagens também elas falam muito ainda sobre a perseguição, né? Sobre a morte da Black Death também, que a gente vai aqui agora aproveitar e falar. Então, a igreja começou a perseguir qualquer um que tivesse crenças heréticas, né? Então eles eram queimados o quê? Na fogueira, né? Na estaca, né? Uma morte muito cruel, pessoal. A Black Death também está varrendo a Europa, tá bom? Matando qualquer um. Eu queria que alguém pesquisasse bem aí no Google, quem está aqui acompanhando, quantos milhões de pessoas foram mortas pela Black Death, porque eu não tenho esse número, mas olha, 1/3 da população da Europa foi morta pela bubonic plague, outro nome que era dado essa praga bubônica, né? Ela se espalhou, né, através das pulgas nos ratos e os ratos transmitiam aos humanos, né? Ela é chamada de epidemic, né? Se espalhou muito rápido e eu vendo agora, né, que na Europa está tendo um novo eles chamam recrudescimento do coronavírus e a gente já fica assim um pouco já assustado, né? Pedindo que tenha um planejamento, né, de imunização para 2022, porque mais eficaz e efetivo para não termos tantas perdas como a gente teve nesse ano de 2021. Tá? E aí, os reis, kings become more powerful and challenge the power of the church. Então, há uma característica aí, já nesse finalzinho da Idade Média, os reis se tornarem poderosos e desafiar quem? O outro poder paralelo, que é o poder da igreja, né? A igreja
na verdade, ela queria ser o único poder, na verdade. Sempre lutou por isso. Você vê, você tem uns exemplos aqui para a gente ver. Então, as nações, a consolidação, né, das nações na Europa vai ter esse choque aí. A igreja começa a perseguir qualquer que se opusesse, né? Eu até sublinhei. E vou mostrar aqui. Olha, pessoal, aqui é uma lista mínima de pessoas que foram queimadas em várias partes do mundo, da Europa, porque elas se opuseram aos ensinamentos da igreja, a tradição da igreja. Tá? John Badby, John Hus, da Alemanha, Jerônimo de Praga, William Taylor, de Londres, Joana d'Arc, né, que lutou na Guerra dos 100 Anos, né, da França, Girolamo Savonarola, né, que também é da Itália. Todas essas pessoas é uma pequena representação de pessoas que lutaram, né, e disseram que o rumo da igreja estava errado. John Wycliffe, eu marquei esse porque ele é muito importante, porque ele foi uma das pessoas que começou a traduzir os textos que antes só estavam em latim para a língua do povo, para o inglês falado, né, pelos peasants, né? O John Wycliffe, né? Ele também foi morto, né? Eu não tenho certeza se ele foi queimado, acho que ele foi queimado também na estaca. E ele também inspirou o John Russell, que você já viu lá, né? Que mostrava que a Bíblia era importante, mais importante do que os líderes da igreja, né? E o John Rose dizia que Jesus era apenas, né? Aliás, John Wycliffe dizia que Jesus era o cabeça da igreja, não o Papa. Olha, isso é algo assim era muito para a igreja, era heresia, então não podia falar isso, né? Então tá aí, né, essa amostra aí, né, dos alguns que tentaram, né? E aí é claro que isso daí vai depois, né? Na época também das invenções aí, na Idade Média, a invenção da imprensa por Gutenberg favoreceu e vai depois favorecer a reforma, tá bom, pessoal? Porque essas ideias elas eram impressas e chegavam nas mãos das pessoas. Inclusive, a Bíblia, os evangelhos eram traduzidos e era rodado lá e chegava na mão das pessoas. E era uma revolução, já ia provocando ser um estopim para a revolução, para as revoluções. Sobre a Black Death, né, que varreu a Inglaterra, né, ela eu não posso, pessoal, não posso ver aí. Se você escreveu no chat, eu não posso ver aí. Porque essa tela me tira toda a visão. Alguém pesquisou aí a morte de quantas pessoas? Deixa eu tentar entrar aqui no link. Quantas pessoas foram mortas, né, durante essa... Bom, sabemos que foi um terço, né? Mas eu queria ter uma ideia de números, né? Mas olha, os sintomas... Pode falar no microfone, liga o microfone e fala aí. Ó, se você que consultou... Ó, professor Raimundo, eu vi aqui. Então, os sintomas, eles eram, né, dessas manchas que apareciam em todo o corpo, né? E eles atacavam, se espalhavam como tumores, né? Um exemplo de como eram essa chamada de Black Death, porque quando uma pessoa da família era contaminada, toda a família estava destinada a morrer. Poucos conseguiram, né? Porque o corpo humano ele tem a imunidade das pessoas, elas são diferentes, né? Então alguns conseguiram sobreviver. Mas o certo é que quando uma pessoa tinha, né, essa bactéria que causava isso, toda a família era contaminada e era morta, né, pela Black Death, né? E
de uma certa forma também, né, as pessoas viam na peste negra como uma manifestação do juízo de Deus sobre as pessoas. Então tinha também, né, essa concepção, né, pelas pessoas que eram afetadas, né, e elas viam também como a igreja também fez uso, né, da, dessa eventualidade para mostrar que era Deus punindo e tudo, tá bom? Alguns efeitos da peste negra, né, que o trabalho ele se tornou mais valioso, né, e essa classe, né, dos sem terra, né, eles vão agora ser, a mão de obra dele vai ser solicitada, né, e são poucas pessoas, porque os que sobraram, né, dessa praga, né, eles agora tinham o trabalho deles solicitado, né, então se tornou mais valorizado, né. Houve também, né, as revoltas, né, em toda a Europa, né, dos peasants, os judeus, mais uma vez, né, iniciando aí nessa essa trajetória, eles eram culpados, né, pela espalhar da praga, né, e muitos judeus buscaram refúgio na Polônia, né, a igreja perde o prestígio, né, você vai ver já já por quê, eu trouxe daqui para você, por que ela perde o prestígio, né, então isso foi um reflexo, né, da, da idade, da alta idade média, do finalzinho. Mais sobre, agora você vai ver aqui um pouquinho, né, mais sobre a idade média, né? Nós temos aí alguns eventos importantes, né? O Eduardo I, ele invadiu a Escócia, né? Resistido por William Wallace, né? Se você que já viu aquele filme retratando a história de William Wallace, é aí que acontece, né? Isso acho que depois ele era o Eduardo I, ele era a terceira geração depois de William I, né? Então ele é por aí. Aí nós temos também a Guerra dos 100 Anos, que é a guerra entre a França e a Inglaterra pelas terras, né? A Inglaterra tinha terras na França, especialmente na Normandia, e a França tinha terras também na Inglaterra, pelos normandos que foram dados terras, né, para então eles habitarem lá na Inglaterra. Agora nós temos aí o grande cisma, né, que é o cisma que vai acontecer, né, dividindo, entrando em colapso, né, entrando em colapso a igreja, o poder da igreja católica, tá bom? É chamado de Great Schism in the Catholic Church, né? Que é o cisma, né? E aí nós vamos conhecer. Aí já falei de João Gutenberg, tá bom? Olha aí a peça. Eu vou agora falar sobre a divisão da igreja, tá bom? Então, um dos personagens importantes é o Papa Clemente, né? Que ele faz o seguinte, ele muda a sede do papado para Avignon, na França, que é uma corte, né? E aí isso já causa uma situação, né? E os reformadores até já, já falam desse exagero do luxo, né, que viviam os papas, né? E aí acontece, né, Filipe IV, né, pegou os arcebispos, né, da França, né, ele elege, né, um novo papa, Clemente V, né, e faz da Itália, né, a sede, a nova sede na França. E aí, logo depois, nós vamos ter aí uma decisão que é de um segundo papa, né, Clemente VII, né, que vai ter a sua sede na Itália. E aí, logo depois, né,
O concílio, isso abala a estrutura da igreja. 2 papas, e durante esse período, né, eles se excomungam, eles dizem que o papa de lá, de Avignon, é o papa falso. Tá? Então, o, esse concílio vai ser o concílio que vai tentar de dar fim ao cisma, né, desses 2 papas. E aí, nós vamos ter agora 3 papas, né? O Império Romano, o imperador, né? Ele destitui aí os 3 papas, e um novo papa vai ser escolhido para ser, né, chamado de Martinho V, né? Quem conhece bem a história aí vai ter esse novo papa aí, né? Então, isso daí enfraqueceu a instituição. Você vai ver bem aí nesse mapa, tá bom? Os papas, a Igreja Católica, né? As igrejas que mantinham a aliança a Roma, disse de amarelozinho, e daqueles que eram fiéis ao Papa, né? Lá de Avignon, na França, tá bom? Esse verdinho aqui é uma igreja que nunca se misturou com a igreja católica, sempre teve a independência, a igreja ortodoxa. Isso daqui a gente nem fala, né? Porque o cisma mesmo foi a divisão na igreja católica mesmo, né? Quando teve, né, esses 2 papas, até 3 papas, e depois foi desfeito, né, nessa história. Mas o certo é que enfraqueceu a igreja católica por esse aspecto aí, né, da divisão, né, desses 2 papas aí simultâneos, e cada um, né, se constituía, né, se dizia que era o verdadeiro, tá bom? Eu coloquei aqui algo interessante sobre os mosteiros, porque eles são um apêndice, na verdade, né, a todo, e é um aspecto, né, da religião, né? E eu fiquei me perguntando, porque a gente sempre se perguntou, né? Porque eles eram o centro da educação também, né? Para educar e expandir, né, também a religião. Mas os mosteiros, eles tinham uma característica bem interessante, que eram os monges, né? Que eram os que traduziam o material. Então, olha aqui esse material bem ilustrativo para você, né? Então, você tem aqui as peças, o com, que era, né, que esse hood aqui que ele botava aqui na cabeça, tá bom? Chamado de esse girdle é esse formato aqui, a cabeça pelada, nesse círculo aqui. Você deve ter visto, se perguntado por que que eles faziam isso, né? Então é isso. Eles usavam isso, né, para Peraí, pessoal, isso daqui era o tonsure, desculpa, era o tonsure, não era o girdle, não. O girdle é esse cinto aqui, tá bom? Desculpa aí. O tonsure é esse bem daqui, tá certo? Ele representava, esse círculo aqui, a cruz de espinho, né, usada por Cristo. Era por isso que eles faziam, eles pelavam aqui, né, a cabeça até aqui. É o tonsure. O girdle é esse daqui. E o guida, eles usavam esse cinto, né, era como uma forma de cruz aqui, né? Segurava aqui a forma de segurar aqui a cruz. Aí os sandals, assim, formato simples, né? Lembrando a semelhança de Cristo. Então, o habit era o hábito, né? Que era a roupa inteira, né? Que era que eles usavam, né? Para cobrir o corpo, né? E se proteger também. Então, essa daqui é um pouquinho do como eram os monges, tá bom? A Guerra dos 100 Anos também trouxe impacto também, a guerra entre a Inglaterra e a França, né, na Idade Média, né, nessa alta Idade Média. Ela foi importante aí para dar, né, um novo significado ao século XVI, né, que se chegava, né? Então, Eduardo III, lá nessa sequência aí de reis, né,
reivindicava o trono francês, né, depois que um rei Capetinho tinha morrido. Então, já começa aí. Isso levou ao início da Guerra dos 100 Anos. A data tem aqui, né, que é a data do início e a data da finalização. Isso quer dizer que teve gerações aí de reis, se você depois ir na história, né, eu falo isso não na perspectiva do historiador, não sou historiador, diga-se logo, viu, pessoal, tá bom? Eu estudo, mas você pode estar vendo aí, né, essa sequência aí de reis, né? Então, a Inglaterra invadiu e venceu muitas batalhas, mas a última batalha, né, ela perdeu, e foi na Guerra dos 100 Anos, né, que novamente, né, a França, né, não pôde mais unir a Inglaterra, né, o reino inglês, né, a França, né, e ficaram aí duas nações aí independentes. Até hoje, né, por esse litígio, essa guerra entre esses dois países, né, a gente sabe que tem algumas coisas que, por exemplo, né, aí eu falando com uma amiga minha que morou na França, e aí se você tem uma coisa que faz os franceses não gostar logo de você, é você se aproximar deles falando em inglês. Eles não gostam, eles acham afronta, né? Então, se aproxime dele falando algumas palavrinhas em francês, depois se passa para o inglês. Eles falam inglês, só que eles têm muita repulsa aos ingleses, tá bom? Então, para quem não sabe dessa característica, por causa que é histórico isso bem daí. Essa guerra entre os franceses e os ingleses, tá bom? Tem a história aí de Joana d'Arc, que foi queimada, vocês conhecem a história, mas a, a revolta, né, a rebelião, né, conduzida aí por Joana d'Arc, ela aconteceu exatamente nesse período chamado da Guerra dos 100 Anos, viu, pessoal? É muita coisa que aconteceu, um período é um século, viu, mas esse pontozinho aí de Joana d'Arc, que levou a... Ela dizia ter visões de Deus, viu, pessoal? E dizia que ia levar a França à vitória. E ela conduziu um exército, né? And lifted the siege of Orleans, saving France, né? Salvando a França, em Orleans. Então tem aí mais alguma coisa, né? Ela depois foi capturada, né, pelos ingleses, e o rei francês da época, eu não tenho aqui o nome, né, mas depois você pode ver aí, ele não fez nada para salvar a Joana d'Arc, viu? E tá aí, né? É a guerra aí que deu fim, né? Finalizou aí a Guerra dos 100 Anos aí, com esse evento aí, tá bom? Tá aí o impacto, né? Criou um senso de sentimento nacional, é a consolidação das, das, né, dos reis das nações, né? O parlamento também, no caso da Inglaterra, né, limita o poder do rei, né? É interessante aí que na ilha muita coisa acontece que não acontece na Europa, muito característico isso da Inglaterra, não. Durante isso também, né, a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra perde as terras na França, né, e castelos e cavaleiros desaparecem, replaced by hired soldiers, e aí os soldados contratados começam a serem né, usados, utilizados, né. E a população começa a se recuperar, né, da grande Black Death, ou seja, aí a expansão do trade, né, que é o comércio, né, expansão, que vai tornar depois a Inglaterra uma grande potência através do rei Henrique VII, oitavo e rainha Elizabeth, né? Professor, Oi. Tati Cleia levantou a mão. Eu não estou vendo porque eu estou com a tela inteira. Uhum. Não, estou só falando que ela quer... Beleza. Sim, pois não, pode falar. Professor, é sobre a pesquisa que o senhor pediu, né? O número de pessoas que Beleza. morreram. Sim, sim.
Pois não. Aqui fala que, de acordo com os historiadores, mais de 70 milhões de pessoas faleceram. Meu Deus. Significa um terço da população, Sim, da população europeia da época, né? No século XIV, a igreja ainda predominava, né? sim. Aí Pessoal, é fala muita que gente. Pessoal, olha aí. Eu- estima-se que a peste tenha matado cerca de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia. A hum, taxa de mortalidade era 3% da população, né? A taxa de mortalidade da peste negra no século XIV foi maior do que o surto da Yersinia pestes, que ocorreu na Índia. Uma taxa olha muito aí, alta, pessoal. né? Sim. Aí nós ficamos pensando, né, no esses números que eu queria ver por número. Que ele só fala aqui no texto, um terço da população, eu queria ver em número. Eu não tive. Muito obrigado. Quem está falando é. Como é seu nome? Tati, Ô, Tati Tati, Player. muito obrigado, viu, pela contribuição. E valeu, Oswaldo, por avisar. Ah, e aí é isso. Olha, pessoal, então é algo para a gente refletir, né? Essa praga que chegou agora, né? Ela só não matou mais gente porque foram se correndo para descobrir, né, uma forma de diminuir, né, o impacto dela e a letalidade, né? Por isso que a ciência ela é muito importante, né? A gente não pode dizer que a ciência, então nós, né, agradecemos os esforços deles, né? E atrasou mais por causa de questões mesmo de laboratórios que querem ter a patente, porque tem em jogo aí milhões e milhões de dinheiro. Então eles ficam também retendo alguma coisa, eles também têm os interesses, né? É claro que eles não são aqueles que querem salvar o mundo, não. Ainda tem a questão política ainda que faz atrasar mais. Mas foi muito, assim, comparado com a Idade Média, lá eles não tinham isso não. Então era pegar a doença e rezar, orar a Deus para você não morrer. Então a única coisa que podia lhe salvar era a fé. Isso não resta dúvida aí, viu? Então Pois é, aí, 1 a cada 3 europeus morreram, né? rapaz, era muito. Olha, imagine, pense aí, assim, ó, 3 pessoas aqui, uma dessas pessoas era um da gente, era alguém, nossa, muito grande, né? O pessoal aí, novamente, sobre, eu acho que era aqui que eu queria ver detalhado e terminei não vendo, né? Mas era para eu ter colocado, né? Sobre os 3 papas, né? Eita, foi o Papa Bonifácio e o rei Felipe aí da França que colocaram a existência 3 papas logo de uma vez. Eita, meu Deus, confusão. Tá bem, a, só as imagenzinhas aí dessa guerra que acontecia entre olha aqui esse mapa, pessoal, a Inglaterra aqui e a França, de vez em quando eles estavam se lutando, né? Tá bem aí. Bem, e aí para a gente finalizar, esse período também é um grande período, e na literatura 1, que é a primeira disciplina que vocês vão ver agora, depois daqui da cultura dos povos, por isso que essa disciplina ela é muito importante, eu tenho falado, tá bom? Porque você tem que ter uma base histórica para poder entender a literatura produzida, tá bom? Que é aquela. A literatura ela reflete o período, né? Ela é uma tradução disso que vem acontecendo, né? Então nós temos aí as obras que aparecem nesse período da Idade Média, de 1066 até 1450, que é o que se dá fim à idade, né? Então vai ter aí The Canterbury Tales, né? The Canterbury Tales é o conto, né? São contos que as pessoas eles fazem um campeonato para quem contar o melhor conto. Quem conta um conto ganha um ponto, né? Então é mais ou menos isso. E eles vão em procissão a Canterbury, onde um rei, eu não lembro qual foi o rei agora, mas não foi, ele é da linha ainda de William I. Ele foi assassinado no altar de Canterbury. Os barões chegaram lá e assassinaram ele. Eu não lembro agora o detalhe, mas
a morte do rei no altar foi algo muito, né? E aí a igreja tornou logo ele um mártir e aí tornou um santuário. E as pessoas iam para lá, e aí essa obra vai mostrando, né? Você que vai ler ela depois, a miniatura, é claro, a versão reduzida, mostra as classes sociais que aparecem nesse período, né? Representado pelos contos que cada um vai contar. Ele contém o conto do padre, da freira, do... Cada um tem o seu lugar para contar o seu conto, tá bom? Bem, pessoal, é fantástica essa obra aí para você levar os alunos a ler depois e discutir. É muito boa, bacana, viu? Sir Gawain and the Green Knight, o Cavaleiro Verde. Sir Gawain e o Cavaleiro Verde é o cavaleiro que desafia o rei Arthur, né? Um dos seus cavaleiros, né? E é bem interessante. Ele tem poderes, né? Sobrenaturais. Aí tem a mistura do sobrenatural, né? Com elementos, né? Da sociedade, né? Da corte, né? Então, bem interessante, né? E aí você conhece, né, os elementos, né, que fazem parte da história da linhagem do rei Arthur. De onde veio o rei Arthur? Você conhece também nessa história do The Green Knight, o Cavaleiro Verde, né? Le Mort d'Arthur é a morte de Arthur, né? A história do rei Arthur contada a partir, né, dessa obra, que as obras que se tinham, muitas e muitas obras do rei Arthur, tornava ele um rei invencível, imortal, né? Esse autor, e agora me foge a memória, ele conta e mostra o Arthur um homem, um rei, como qualquer outro rei, porém ele, né, tinha a seu favor, né, toda a tradição, a história da espada e tudo, mas ele no final ele tem, né, a sua morte, né, e ele vai, né, ser velado e tudo, então é aí, né. Robin Hood, né? Robin Hood é na época do João Sem Terra, do que antecedeu João Sem Terra, que é o rei, não lembro agora é o nome do rei, que oprimiu muito os pobres e ele rouba dos ricos para dar para os pobres, né? Também interessante, a Robin Hood é uma versão, né, contando, né, as rebeliões que haviam, né? E Robin Hood é um desses, né? Na história ele também pertence à família rica que, insatisfeito, né, depois ele atua em favor, né? E aí vai aparecer os mysteries. Os mysteries, né, são as pequenas peças teatrais ou morality plays que são ensaiadas e contadas nas cortes, né? E elas narram os milagres de Jesus, aquelas cenas lá de Êxodo, de Moisés, os milagres do Antigo Testamento. Ou seja, eles traziam para as peças as histórias da Bíblia, né? A partir de uma interpretação. E as morality plays, elas dão mais ênfase os comportamentos sociais. Tá bom? Então, essas obras aí, elas vão predominar nesse período aí da unidade 2, ou seja, da alta Idade Média, a Idade Média aí. E é claro, todo esse cenário agora se prepara, né, para ver, né, lembra que teve o cisma na igreja, que enfraqueceu a igreja, mas a igreja se recuperou, mas ainda a imprensa de Gutenberg favorece o espalhamento das ideias de alguns considerados hereges, que vão ser perseguidos pela igreja. E um deles é Martin Luther King. Ou Martin Luther King não, é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele vai ser esse personagem aí que vai dizer que a igreja continuava errada, como seus antecessores haviam já sinalizado, né? Então ele vai dar início à reforma, né? E a reforma ela vai afetar politicamente a Inglaterra,
É um cenário bem bacana. Aí, pessoal, um pouquinho aí dessa unidade 2 aí. Tentei aprofundar algumas coisas que você vê só de forma pincelada aí da invasão normanda, né? Para a gente ter uma ideia mais bacana, né? De todo esse cenário aí da Idade Média. É claro que a Idade Média foi mais de 400 anos. Se resumir isso numa hora, é muita coisa, né? E a gente também não teria mente para a gente absorver tanta coisa que a gente tem na Idade Média, tá bom? Então é isso. Só agradecer a atenção de vocês aí, tá certo? Se você tiver alguma colocação, Oswaldo, aí pode aproveitar. Vou agora de tirar aqui o PowerPoint, beleza? E só agradecer, tá bom? O pessoal tá na escuta aí. Espero que de alguma forma isso tenha contribuído para você aprofundar mais, né, esses textos aí de cultura dos povos, tá bom?